orçamentais. A orçamentação por programas é um instrumento essencial de avaliação das políticas prosseguidas no ciclo orçamental, ao assegurar a associação entre a utilização de recursos públicos e os resultados obtidos. Ou seja, desta forma, a orçamentação por programas tem em vista a realização de objetivos associados à implementação de políticas públicas, obviamente, permitindo a aferição do custo total dos mesmos. A vantagem dos programas orçamentais é permitir avaliar a eficiência da despesa pública, que é uma informação que é cada vez mais relevante no atual quadro de maior transparência e maior responsabilização dos gestores públicos pelo desempenho e resultados alcançados. É importante que a disciplina orçamental seja reforçada com a adoção de um quadro plurianual de despesa, conjugado com projeções macroeconómicas fiáveis e cautelosas, embora obviamente numa situação como aquela em que vivemos, como referi há pouco, de constante mudança e de tanta incerteza, é difícil, mas nem por isso se deve deixar de apostar em ter projeções macroeconómicas que pelo menos tentem acautelar os riscos, ainda que seja necessário revê-las ao longo do tempo. Estas previsões macroeconómicas que refiro servem de sustentação à previsão orçamental, devem ser efetuadas ou deveriam preferencialmente ser efetuadas por entidades ou por painéis especialistas independentes do governo, o que traria ganhos de qualidade das previsões e também credibilidade na transparência do orçamento. A orçamentação por programas exige, como referi há pouco, a produção sistemática e adequada de informação sobre os resultados esperados e obtidos com a utilização dos recursos públicos, possibilitando a criação de critérios e indicadores necessários a uma efetiva implementação da orçamentação por programas e dando aos decisores públicos e aos cidadãos a capacidade de aferirem de forma fundamentada esses resultados. Também é importante o papel destes indicadores na análise custo-benefício das políticas públicas e não menos importante é o papel desta informação na promoção da boa gestão e da responsabilização dos decisores públicos pela utilização dos dinheiros públicos, melhorando assim a transparência. A informação sobre o desempenho permitirá que os governos apliquem os recursos em função dos resultados a atingir e que meçam os resultados alcançados, verificando se as políticas e programas estão devidamente direcionados, considerando os resultados alcançados e melhorando e facilitando a tomada de decisão por parte dos políticos e dos dirigentes da administração pública. Entrando na questão da sustentabilidade orçamental, a relevância dos déficits e da dívida tem vindo a tornar-se mais evidente, sendo nesse contexto que o equilíbrio orçamental e a sustentabilidade, embora com óticas temporais diferentes, se assumem como princípios fundamentais para que os países consigam manter contínua e consistentemente o controle das suas finanças públicas. Relativamente à sustentabilidade, recorro a um estudo de um autor chamado Alan Schick, num trabalho publicado pela OCDE no Journal of Budgeting, segundo o qual a sustentabilidade era até há relativamente pouco tempo considerada um problema apenas das economias com mercados de capitais mais frágeis, dívida crescente e um setor público em expansão, e que economias estas que são vulneráveis a distúrbios cíclicos e a contágio financeiro. No entanto, mais recentemente, a sustentabilidade fiscal passou a ser também uma preocupação de países mais desenvolvidos. Por exemplo, os Estados-membros da União Europeia analisam a sustentabilidade orçamental no médio prazo e a Comissão Europeia analisa as perspectivas de longo prazo no seu relatório anual sobre política fiscal. A preocupação com a sustentabilidade ganhou especial relevância com o aumento progressivo do envelhecimento da população e, consequentemente, tendo em consideração o expectável aumento das despesas, não só com pensões, mas também com saúde. A preocupação com a sustentabilidade tornou-se, desta forma, parte do processo orçamental, ainda que os diversos países apliquem, ou que diversos países apliquem técnicas diferentes. Alguns integram a análise da sustentabilidade no processo orçamental anual, outros conduzem estudos autónomos face a esse exercício.
O foco da sustentabilidade tende a variar consoante o estado de desenvolvimento dos países, pois enquanto países mais desenvolvidos, em países mais desenvolvidos a sustentabilidade tende a focar-se num prazo mais alargado, em países menos desenvolvidos a preocupação centra-se mais no curto prazo, ou seja, se o país é capaz de pagar a sua dívida numa situação de fuga de capitais, de desvalorização da moeda e de aumento das taxas de juros. Numa lógica de mais longo prazo, muitos países têm vindo a aumentar a sua atenção para o facto de, ainda que no momento presente se encontrem numa situação financeira sólida, o facto de poderem vir a enfrentar num futuro não muito longínquo uma sobrecarga devido a custos, ao custo de políticas públicas e de compromissos assumidos anteriormente. E nesse sentido, uma perspectiva de sustentabilidade fiscal que considere o longo prazo é importante para que os países preparem o futuro e para sensibilizar os governos para a necessidade de agir com prudência e não pôr em causa as futuras gerações. E por isso, desta forma, realço a importância de ter, além dos orçamentos plurianuais, orçamentos que tenham em consideração impactos futuros das políticas públicas e que vão para além do médio prazo. Interessa, por exemplo, evitar que os países comprometam a saúde fiscal no longo prazo para apresentar orçamentos menos exigentes no presente. Tendo em conta o que já referi, podemos considerar várias dimensões de sustentabilidade, entre as quais eu gostaria de destacar as seguintes. A solvência é a capacidade de o governo pagar as suas obrigações financeiras, e pode estar em causa em países que aumentaram a sua despesa, contraíram elevados montantes de dívida ou que têm uma base tributária inadequada. Em situações em que uma crise económica ou financeira provoca uma fuga de capitais, uma desvalorização da moeda ou um aumento das taxas de juros, o governo endividar-se-á com maiores custos, pondo em causa a sua sustentabilidade. Estas situações habitualmente merecem a atenção do FMI, que muitas vezes atribui ajuda de emergência, exigindo a correção de desequilíbrios de longo prazo. E, habitualmente, uma das exigências é que o país gere um superávit primário para financiar a dívida. É difícil definir uma única medida de solvabilidade, pelo que habitualmente são considerados os vários indicadores que referi. Por outro lado, é necessária uma política fiscal que sustente o crescimento. No caso da União Europeia, o Pacto de Estabilidade e Crescimento define limites ao déficit, que deverá ser inferior a 3% do PIB, e define também limites à dívida, que não deverá exceder 60% do PIB. A defesa desses limites assenta no argumento de que o crescimento não será sustentável se o déficit e a dívida violarem estes parâmetros. Desta forma, a sustentabilidade fiscal terá subjacente uma gestão responsável do orçamento que garanta o crescimento no futuro. Por outro lado, também devemos ter em conta que, se os desequilíbrios fiscais travarem o crescimento futuro, a receita fiscal diminuirá e o governo terá dificuldade em cumprir com as suas obrigações. E por isso realço a importância de passar de orçamentos de curto prazo para orçamentos que sustentem a solidez estruturais num período mais longo. Um outro ponto que gostaria de referir, o da estabilidade fiscal. A estabilidade fiscal implica a capacidade do governo cumprir as obrigações futuras com a carga fiscal existente. E interessa por isso avaliar o risco de ter um aumento da carga fiscal ou um aumento da dívida no futuro para acomodar pressões do lado da despesa. Em muitos países a carga fiscal é já muito elevada, pelo que é importante adotar uma gestão prudente do orçamento para evitar novos aumentos no futuro. A sustentabilidade implica evitar a tendência de aumentar a carga fiscal para suportar o aumento da despesa. E, finalmente, a equidade pressupõe a capacidade do governo pagar as obrigações atuais sem transferir o custo para gerações futuras. Uma política fiscal sustentável implica que a carga fiscal e os benefícios das despesas sejam equitativos entre gerações. E nesta perspectiva não é justo atribuir benefícios a uma faixa etária que serão pagos com impostos suportados por gerações futuras. Ainda assim, a questão da equidade entre gerações é difícil de aferição.
As políticas governamentais que distribuem custos e benefícios devem ser consideradas um contrato social entre gerações e as gerações futuras não deverão ser sobrecarregadas através da carga fiscal. E é aqui que a sustentabilidade se relaciona com a equidade. Distribuições que prejudiquem as gerações futuras não são sustentáveis em termos políticos, porque é previsível que os cidadãos no futuro se recusem a pagar impostos demasiado elevados, e também em termos económicos, porque elevadas cargas fiscais desincentivarão o trabalho, a poupança e o investimento, o que comprometerá o crescimento. Embora com limitações que são inerentes, falarei agora das diversas formas de análise da sustentabilidade e a sua aplicação ao processo orçamental. A projeção de um cenário base para efeitos da análise de sustentabilidade em períodos mais longos parte da situação do orçamento atual, incluindo mudanças de políticas já aprovadas, mesmo que ainda não em vigor, e parte da suposição que as despesas e as receitas se manterão no futuro. Pode ainda considerar receitas e despesas que são limitadas no tempo, mas retirar essas rúbricas poderia dar uma imagem enganosa da situação orçamental, uma vez que essas medidas poderão no futuro vir a ser renovadas ou substituídas por outras com efeitos semelhantes. Estes cenários normalmente incluem indicadores essenciais como o PIB, os salários, a produtividade, a taxa de desemprego, as taxas de juros, entre outras. Apesar de ser um cenário irrealista, porque não é provável que a política orçamental se mantenha inalterada e porque não reflete o impacto de medidas na economia, este cenário é útil para termos uma noção da evolução da situação orçamental, caso as políticas se mantenham, e estes cenários servem de base à estimativa do impacto de medidas futuras. Em todo o caso, poderão ser aplicados testes de stress às projeções para avaliarem o impacto de alterações nas premissas que lhe estão subjacentes. Outra alternativa é a análise do balanço patrimonial, que é uma demonstração da situação financeira mais completa e fiel do que o orçamento, uma vez que inclui informação que vai para além dos fluxos que estão dentro do âmbito de cada orçamento. Embora os orçamentos nacionais geralmente sejam em regime de caixa, o balanço patrimonial acumula receitas e despesas, permitindo assim que o governo reconheça certos passivos muito antes do seu vencimento. Se for construído corretamente, um balanço patrimonial deverá fornecer uma conta abrangente do património líquido e dos pagamentos futuros, que provavelmente surgirão de passivos existentes. Ainda assim, convém referir que o balanço patrimonial tem limitações que reduzem a sua utilidade como medida de sustentabilidade de longo prazo. Reconhecem apenas passivos explícitos e não reconhecem passivos decorrentes da política atual. O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas provavelmente terão um maior destaque na avaliação das condições fiscais atuais e futuras, à medida que as normas contabilísticas forem sendo desenvolvidas. A sustentabilidade fiscal é um problema quando há um gap ou hiato entre o nível da dívida pretendido e a dívida que resultaria se as políticas fiscais e de despesa continuassem sem alterações. Este método permite que o governo calcule os saldos primários que deverá executar para garantir que o déficit projetado não excede o nível desejado. Por exemplo, um gap fiscal de zero indicaria que a política fiscal atual é sustentável, ou seja, que a meta da dívida pode ser alcançada sem aumentar a carga fiscal, ou sem cortar despesas futuras, claro. Um gap fiscal acima de zero indicaria que a dívida projetada excede a meta e que o governo terá de aumentar a receita ou reduzir a despesa para sustentar o seu objetivo fiscal. Ao ajustar a meta da dívida e o ano, o governo pode construir cenários alternativos e cenários de política para o futuro. Em contraste com as projeções de cenário base que vimos ao início, que muitas vezes destacam a insustentabilidade das tendências fiscais, a análise do hiato fiscal enfatiza a resposta política necessária para manter ou restabelecer a sustentabilidade. Obviamente que a própria análise do gap fiscal é baseada em projeções de longo prazo e, portanto, é sensível ao prazo e aos pressupostos que lhe estão subjacentes. Finalmente, a contabilidade geracional
As abordagens que eu referi anteriormente definem a sustentabilidade em termos da posição fiscal agregada do governo. A contabilidade geracional aborda a equidade da política fiscal entre gerações, ou seja, nos benefícios que serão recebidos e nos impostos que serão pagos por cada escalão etário. E desta forma, a equidade geracional verifica-se quando as gerações futuras têm as mesmas transferências líquidas que as gerações atuais. Este é, no entanto, um instrumento controverso e que ainda não está, creio eu, suficientemente desenvolvido. Referia agora a respeito ainda da sustentabilidade orçamental, que muitos países estão a avaliar o impacto da receita corrente e das decisões de despesa apenas no curto ou médio prazo, não tendo ainda um orçamento para um horizonte mais longo. E, no entanto, o futuro distante não pode ser ignorado. Existem várias opções para os governos fazerem face a esta preocupação com a sustentabilidade, integrando-a na política orçamental. Por um lado, integrar a análise da sustentabilidade no orçamento. Desta forma, são incluídas projeções de longo prazo no orçamento anual, em secção autónoma, que vão sendo anualmente atualizadas em cada novo orçamento, tendo subjacente a projeção de um cenário base, e os orçamentos devem especificar as premissas sociais e económicas que fundamentam as projeções. Uma outra hipótese, no âmbito da gestão do processo de sustentabilidade, é em alternativa, caso se considere que a análise da sustentabilidade pode exigir um maior grau de independência face ao processo orçamental, esta gestão do processo de sustentabilidade pode ocorrer fora do processo orçamental, mas sempre tendo reflexos